E aí, vamos estudar a lição? Estamos na metade da nossa lição. Estamos aprendendo quem é Jesus. Vamos aprender mais hoje com algumas curiosidades dos bastidores. Então vamos lá, nosso assunto de hoje, roda a vinheta. Hoje, terça, dia 12 de agosto, de nosso make-off, nossas curiosidades. Vamos aprender algumas coisas a mais, né? Sobre Jesus, o que está relacionado a Jesus, né? Naquele momento de João capítulo 7. Se você não leu, já leia para que você entenda mais um pouco sobre o assunto. Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Vamos falar sobre os irmãos de Jesus. Sim, Jesus teve sim irmãos aqui na terra, mas não irmãos mesmo, sim irmãos, meio irmão, né? Porque era da parte de José, não de José e Maria juntos, né? E aí isso nos mostra que José foi ao encontro de Maria, né? Se casou com Maria quando ele era viúvo, ou seja, a sua mulher tinha morrido e José estava viúvo. E José tinha na base de 6 filhos, ou seja, muitos filhos, né? Ali, meus irmãos de Jesus. Mas como que achamos isso? Como é que temos a certeza de que pelo menos 6 filhos? É porque como está em Mateus 13, versículos 55, 56, que nos fala, leia para você entender, nos fala o seguinte: não é este o filho carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vem tudo isto? Você nos fala sobre o nome de 4 irmãos, né? Tiago, José, Simão e Judas. E não fala irmãs. Ou seja, 4, aí como é irmãs, pelo menos mais 2. Pode ser até mais. Então esses versos mostram que Jesus teve sim. E José teve 6 filhos. E esses irmãos de Jesus, em algum momento, né, no início do capítulo, nos fala que eles queriam mostrar Jesus para o mundo. E Jesus já tinha começado a sua história, né? Ali da proclamação do Evangelho, fazendo milagres, curas. E eles pensavam que, ao ouvir, né, que Jesus era o novo Messias, novo Cristo, Rabi, os irmãos estavam pensando que Jesus tinha que se amostrar para o povo, para que Jesus podia ser realmente conhecido ali no meio daquele povo e se tornar o que eles pensavam que podia se tornar, que era o proclamariam rei. Mas o importante é que eles estavam se interessando pelos benefícios que eles iam ter. Nossa, nós somos irmãos de Jesus. A pessoa se Jesus fosse rei, aí eles iam ser curados ali na base de nobres, né? Que eles seriam irmãos. Eles queriam benefícios para eles mesmos, e não espiritualmente. Então vamos lá para a segunda curiosidade. Vamos falar sobre Jesus e seus opositores. E os opositores, a maioria dos líderes religiosos, né? E nesse momento não foi diferente essa situação, nesse exato momento. Jesus estava onde? Em Jerusalém, né? Em João capítulo 7. Jesus chegou lá discreto, em sua chegada, para não chamar muita atenção, né? As pessoas que estavam perseguindo, estavam indignadas contra ele. E aí, por causa da sua popularidade também, né, que estava crescendo, Jesus estava cada dia mais sendo conhecido mundialmente, né, dentro daquela região e mundo afora. Então, o plano de Jesus foi ir de cautela, devagar, né, ali, discreto, essa é a palavra, né, e para não chamar a atenção dos líderes. E os planos deles, né, dos membros do Sinédrio, era prender Jesus, assim que Jesus saísse. Mas a Bíblia fala que não era chegada a sua hora. Porque se Jesus fosse prendido naquela hora, fosse levado para a prisão e lá fosse julgado, não ia funcionar o plano da redenção, na morte na cruz e ressurreição, né? E foi isso que livrou Jesus, porque eles queriam de todo jeito se prender pelos guardas, né, da porta, prendesse Jesus, mas não deu certo. E aí essas pessoas, né, que tentaram isso, que eram os sacerdotes, rabinos, saduceus, fariseus, escribas, tentaram isso, eles eram os responsáveis por confundir a mente dos que
estavam ao redor de Jesus, a multidão, né? A multidão esperançosa, a multidão que ouvia. Eles estavam lá para confundir mesmo, estavam lá para tirar do que eles estavam pensando que era o certo para o errado. Pensar que Jesus que era um profeta, para o quê? Um blasfemador. Isso que eles estavam ensinando, né? Isso é porque eles tinham estudado bastante as profecias. Um bom exemplo é Isaías 53, né? Que reflete muito bem sobre Jesus, como ia nascer, como ia crescer, né? Estatura e graça, diante de seus próprios olhos, mas não quiseram compreender. Só liam, mas não compreendiam. E aí as pessoas que tinham diferentes opiniões, muitas vezes saíam para o lado dos opositores. Mas muitos não, né? Porque sabemos que sempre tem a divisão, né? Dos que reconhecem e dos que não reconhecem. Alguns defendiam que ele era o Cristo e outros defendiam que ele era um perseguidor, né? E os líderes judeus consideravam um impostor. Se tivesse investigado as escrituras com profundidade, todos seriam chegar à conclusão de que Jesus realmente era o Messias. Se todos tivessem estudado ali perfeitamente, todos compreenderiam que Jesus era o Messias. Porque a profecia está na cara, certinho, assim, desde o nascimento de Jesus até a sua morte. Já estava tudo predito por algumas profecias de alguns profetas, né, do Velho Testamento. Então, esse foi o assunto de hoje. Aprendemos algumas curiosidades a mais. Então, vou usar para a nossa oração de hoje. Senhor, finalizando mais um dia, que tenha aprendido mais. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.